Volume 2 Capítulo 51 No País Sagrado de Marineford. Os três continuaram conversando dentro do escritório. Caim tentou pensar no que sabia sobre o santo e se lembrou do nome de Meline, a esposa de Uia, que tinha sido o primeiro rei de Isfort. Certo, Caim, você não sabe sobre outros países. Magna, uma explicação, por favor. O rei pediu ao primeiro-ministro Magna que explicasse. Leva-se cerca de um mês para ir de Isfort ao país sagrado de Marineford de carruagem, em direção ao sudoeste. É um país que difunde os ensinamentos dos 7 principais deuses deste mundo. Eles enviam bispos e padres a todos os países para pregar os ensinamentos da religião, que, a propósito, também é a religião oficial de nosso país, para as massas. Diferentemente dos países com nobreza, o rei deles é chamado de o Papa, e um novo é eleito quando o anterior morre. Sob o Papa, há também cardeais, arcebispos, bispos, e finalmente, padres, nessa ordem, que contribuem para manter o país funcionando. Entre eles, uma santa é uma mulher que possui o título santa. Quando recebem o batismo aos 5 anos de idade e percebem o título, elas são levadas de suas famílias para a sede religiosa do país e criadas com cuidado. Quanto ao que ela faz, eu realmente não sei os detalhes, mas como ela é a única pessoa neste mundo que tem esse título, até mesmo nosso país tem que tratá-la com cortesia. Tanto o rei quanto Caim acenaram com a cabeça, dizendo que entendiam. O primeiro-ministro confirmou que Caim havia de fato entendido tudo e continuou. Então, nós o levaremos para as fronteiras deste país com os cavaleiros reais e você desempenhará o papel de guarda-costas enquanto ela estiver aqui em Isfort. Você é um nobre e, ao mesmo tempo, um aventureiro. Além disso, a santa provavelmente acharia um pouco sufocante estar constantemente cercada por adultos. Portanto, a Lady Silk e você a acompanharão. Sua Alteza, a princesa Telestia, provavelmente terá que esperar por você aqui na capital real. Obviamente, não seria conveniente para a princesa acompanhar alguém, seja quem for. Também faremos pedidos a outros aventureiros, portanto, encontre-os lá. Poderia haver a possibilidade de eu recusar. Caim, você acha que pode recusar? As histórias sobre as muralhas de Drintor já chegaram à capital real. Você está planejando fundar um novo país e começar uma guerra conosco? Você não disse que não faria tal coisa e que eu não deveria me preocupar com isso? Olhe, eu não teria que interferir aqui se fosse uma questão de bom senso, e mais você é capaz de fazer coisas inimagináveis. As pessoas em todos os lugares estão ficando bastante inquietas, sabe? Naturalmente, porém, o país pretende enviar guardas para ajudar, bem como artesãos para ajudar a construir todos os edifícios. E, claro, dinheiro também. O rei estreitou os olhos para Caim, observando-o. Como Drintor estava por perto, como era de se esperar, os comerciantes trouxeram a notícia para a capital real imediatamente. Naturalmente, não tenho intenção de fazer isso. No entanto, há uma floresta cheia de monstros bem ao lado. Aparentemente, esses monstros transbordaram das masmorras no passado. Foi por isso que pensei em contramedidas. Com relação ao dinheiro, nós o aceitaremos com gratidão, pois não sei quanto tempo levará para fazer os cidadãos trabalharem, e os bolsos do território também não são infinitamente fundos. Caim tentou esclarecer tudo, com suor frio escorrendo por suas costas. Bem, então isso é bom. Mesmo que entrássemos em guerra uns com os outros, você sozinho provavelmente venceria nosso país. Então, por favor, seja seu guarda-costas. Entendido. Caim acenou com a cabeça com um sorriso amargo, diante das palavras difíceis de contestar do rei. Depois que a reunião terminou, Caim voltou para casa na carruagem enquanto era importunado, de braços cruzados. Durante as férias de verão, ele havia planejado ir ao território de Malbeek, a casa dos pais de Silk, e ao território de Leeber, a casa da família de Tifana. Como eu pensava, terei que voar para lá uma vez e depois usar a transferência. Os nobres eram obrigados a deixar dinheiro nas cidades por onde passavam, mas os 2 meses de férias de verão não deixavam tempo suficiente para que Caim cumprisse essa obrigação. Caim decidiu abandonar seu papel de nobre e viajar sozinho pela menor distância possível de maneira convencional. Ao retornar à mansão, Caim teve um encontro com Cora.
Como esperado, ao ouvir que Caim estava indo proteger o santo, Corão ficou excepcionalmente surpreso. O santo Sama, é. Não há como não ficar surpreso. E então, você foi escolhido para ser o guarda-costas da escolta de corte do santo Sama. Eu realmente não queria aceitar, mas Sua Majestade me disse que enviaria pessoas a Drintor para ajudar, sem mencionar o dinheiro extra, então, no final, não tive escolha. Caim respondeu ao Alcorão com resignação. Ele pode ter sido registrado como um aventureiro de nível A, mas não tinha muita experiência com solicitações que não fossem a subjugação de monstros. Seu primeiro pedido de escolta provavelmente seria um desafio. Ele podia usar a busca, então não deveria haver nenhum problema, mas ele ainda estava preocupado. Irei aos territórios de Malbec e Leeber neste fim de semana para obter pontos para transferir mais tarde. Entendido. Caim suspirou, sorrindo amargamente com sua agenda lotada. No dia seguinte, durante as aulas, Teles e Silk o abordaram imediatamente. Eles pareciam já ter ouvido falar que ele havia sido designado como guarda-costas do santo. Caim-sama, eu soube pelo meu pai. Só de pensar que você se tornaria o guarda-costas da santa. Duvido que algo aconteça, mas tome cuidado. E então o Silk também irá com você. Perguntei ao meu pai se eu poderia ir também, mas ele recusou. Telestia, ao saber que Caim iria acompanhar Silk o santo, também implorou ao rei que a deixasse ir, mas ele se recusou, pois não há como enviar uma princesa. Graças a isso, Telestia estava de mau humor desde a manhã. É uma pena que você não possa ir, Teles. Eu irei com Caim-kun. Posso não ir ao território de Malbec, mas fazer uma viagem com Caim-kun será bom. Ao ouvir isso, o humor de Telestia piorou ainda mais, e agora ele estava quase franzindo a testa. Se for só Malbec, se eu tiver um pouco mais de tempo, talvez eu vá. E embora eu não possa falar sobre isso aqui na escola, e se fizéssemos isso, Teles poderia vir conosco também, talvez. Ele tinha a intenção de passar pela magia de transferência, mas eles estavam em uma sala de aula naquele momento, então naturalmente havia outros alunos por perto. Caim pensou que não se deveria saber que ele poderia facilmente usar a lendária magia de transferência. Ao ouvir as palavras de Caim, a expressão de Telestia se acalmou. Caim-sama. Vamos fazer uma festa de chá no Castelo Real na próxima semana, por favor, me conte sobre isso. Definitivamente, ok. Telestia exigiu uma resposta, agarrando os ombros de Caim e sacudindo-o violentamente. Sim, eu entendo, Teles, eu estarei indo para o Castelo Real na próxima semana. A propósito, solte meus ombros, está doendo um pouco. Percebendo o que acabará de fazer com um Oan, Teles corou e escondeu o rosto nas mãos. Ah, não, como eu pude? Nesse momento, a porta se abriu e entrou a professora da sala de aula. Ei, a aula está prestes a começar, então sente-se. Ao ouvir a voz da professora, Telestia e Silk voltaram para seus lugares. Depois de assistir às 2 aulas antes do meio-dia, já que não tinha aulas de matérias especializadas à tarde, Caim foi para a biblioteca. Ele ainda não havia tido a oportunidade de ir até lá, mas como era a biblioteca da academia na capital real, o local havia adquirido um grande número de livros ao longo dos anos. Ele perguntou ao bibliotecário onde poderia encontrar todos os livros que considerava necessários e foi procurá-los. O primeiro livro era sobre a geografia do continente. Esse mundo tinha mapas, embora não muito detalhados. Afinal, castelos, cidades, florestas e estradas não eram tão fáceis de mapear. Não havia muita coisa sobre outros países além de Ohir B. Dragons. Como seria uma desvantagem se houvesse vazamento de mapas para outros países, a maioria dos mapas acabou sendo armazenada na biblioteca da academia sem nem mesmo ser vendida. Ao consultar o mapa de Sfort, Caim confirmou a localização dos territórios de Malbec e Leeber. Em seguida, ele folheou um livro de história, pois achou necessário pesquisar a história da religião de Marineford e do País Sagrado. Há quase 300 anos, os pais de Yuya e Caim foram convocados pelo País Sagrado de Marineford. Devido ao aparecimento do deus maligno Aron, todos os países entraram em guerra entre si e houve também uma avalanche de monstros.
Portanto, as joias lendárias escondidas no país sagrado foram utilizadas. As joias, dadas pelos próprios deuses e depois escondidas, aparentemente estavam em algum lugar da cidade sagrada, o lar do Papa e do Santo. Aparentemente, as joias acumularam lentamente poder mágico na atmosfera, o que vinha ocorrendo há centenas de anos. Aparentemente, era impossível para Caim descobrir quando seria a próxima convocação. Somente o Papa, o Santo e alguns cardeais selecionados do mais alto escalão tinham acesso a essas informações. Então, pode chegar um momento em que as pessoas serão convocadas para cá novamente, assim como a mamãe, o papai e o Yassan. Pensando assim, Caim terminou de ler e fechou o livro. Volume 2 capítulo 52 Um encontro fortuito. Caim estava voando pelo ar, usando o Fly. Ele havia tirado um dia de folga para voar até Malbec e registrar um ponto para transferir. Malbec ficava a nordeste da capital real, bem ao lado de uma área montanhosa. Isso significava que ela ficava mais ou menos no lado oposto da capital real de Drintor, então Caim se mudou para a capital real e começou a voar paralelamente à estrada para Malbec. Como o início do verão havia chegado e o clima estava agradável, Caim voou aproveitando a brisa quente do verão. No caminho, ele passou pelo cruzamento com a estrada que levava do território de Grace para a capital real. Foi aqui que eu conheci Teles e Silk, não foi? Caim se lembrou do que havia acontecido no momento em que eles se conheceram. Enquanto estava a caminho da capital real para uma festa de recepção, ele ajudou um grupo de pessoas que havia sido atacado por um grupo de orcs, então eles o tornaram um barão, sem mencionar que lhe deram uma mansão. E então ele conseguiu 2 noivas. Observando do céu os comerciantes e seus guardas de escolta se movendo ao longo da estrada, Caim seguiu em frente. Neste mundo, não havia realmente nenhuma ideia ou pensamento sobre a possibilidade de voar no céu. Havia uma espécie de dragão que podia voar, o viver, mas seus habitats naturais eram tão distantes que as pessoas que iam e vinham pelas estradas olhavam para o céu melhor do que nunca. Portanto, ninguém notou Caim enquanto ele voava no céu. O território de Malbec ficava a cerca de 300 quilômetros de distância, o que levava cerca de 10 dias para ser percorrido de carruagem. Se Caim tivesse dado o melhor de si voado a toda velocidade, não teria levado nem 1 hora para chegar lá, mas como ele queria aproveitar ao máximo o clima agradável, continuou em um ritmo lento. No caminho, ele passou por várias cidades e pequenos vilarejos. Como até ele estava hesitante em sobrevoar diretamente as cidades, Caim decidiu evitar fazer isso. Parando um pouco no ar, ele consultou seu mapa e, mais uma vez, começou a voar para frente. Depois de passar por muitos outros vilarejos, grandes e pequenos, ele chegou perto da cidade de Malbec, quando notou que uma briga estava acontecendo. Em um trecho da estrada que atravessava uma floresta perto da aldeia, algumas pessoas estavam sendo atacadas por ambos os lados. Um grupo de 20 pessoas, que pareciam ser ladrões, estava atacando uma carruagem que parecia pertencer a um nobre e o esquadrão de vários guardas que a escoltava. Essa diferença de números parece tê-los deixado em apuros. Acho que vou ajudá-los, então. Caim aterrissou imediatamente na floresta próxima e foi até onde a luta estava acontecendo. Sem a queda de um único guarda da escolta, eles conseguiram repelir os ladrões. Por outro lado, já havia alguns ladrões derrotados no chão. Eu vou ajudar. Caim gritou para os cavaleiros. Então, ele começou a bombardear os ladrões por trás com magia. Bala aérea. A magia liberada pela mão direita de Caim voou em direção aos ladrões. Como a situação ainda era desconhecida, ele não deu aos seus feitiços poder suficiente para serem letais. Surpreendidos por um garoto que apareceu de repente atrás deles, depois de serem atingidos pela magia, os atacantes caíram um após o outro. Obrigado pela ajuda. Você, só mais um pouco. Onde está seu espírito? Cut. Um cavaleiro que parecia ser o capitão do esquadrão levantou a voz, incentivando o resto dos cavaleiros, que, por sua vez, levantaram suas espadas com vigor renovado e começaram a cortar os ladrões restantes. Graças à ajuda de Caim, foram necessários apenas alguns minutos para que nenhum dos atacantes ficasse de pé. Os cavaleiros amarraram os ladrões restantes com cordas.
Então, o cavaleiro que parecia ser o capitão se aproximou de Caim. Ele parou a alguns passos de distância e disse a Caim: "Muito obrigado por sua ajuda. Você ainda é um garoto, mas é muito forte. Eu sou o capitão dos Cavaleiros de Dunloth, Lodek. Qual é o seu nome?" O homem parecia ter 30 e poucos anos, tinha cerca de 180 centímetros de altura, e a aura que vinha de seu físico bem treinado estava em um nível diferente do resto dos cavaleiros. "Eu sou Caim, um aventureiro. Eu estava viajando para Malbec, mas percebi que vocês estavam sendo atacados, então vim ajudar." Caim respondeu e, em seguida, tirou o cartão da guilda do bolso. Como o cartão da guilda de Caim mostrava que ele era de nível A, ele brilhava dourado à luz do sol. Ao descobrir que o garoto que ele achava ser um tanto poderoso era, na verdade, de nível A, Lodek ficou sem palavras. "Ranking A na sua idade. Você realmente nos ajudou. Espere um segundo, vou falar com o Sr. Sama." Dizendo isso, Lodek correu em direção à carruagem. Olhando para a carruagem, embora Caim não tenha reconhecido o brasão, pôde confirmar que a carruagem pertencia a um nobre. Afinal, ele era um nobre. Seria bom se isso não se tornasse um problema, mas... Aparentemente, Lodek havia terminado de falar com o nobre na carruagem. Então a porta se abriu e um velho desembarcou da carruagem. Ele parecia ter 50 e poucos anos, com os cabelos grisalhos bem arrumados atrás da cabeça. Ele se aproximou de Caim e, depois de olhá-lo por um tempo, começou a falar. "Foi Caim, você disse? Obrigado pela ajuda. Contra esses números, até Lodek perderia depois de uma luta acirrada, por mais forte que fosse. E o que você vai fazer agora?" "Quero agradecer devidamente, então você nos acompanharia até a próxima cidade?" "Eu estou no comando lá." "De jeito nenhum, só te dei uma mão, pois vi que alguns ladrões te atacaram. Eu tenho que me apressar na minha viagem agora, então, por favor, desculpe." Agora, este velho estava sozinho em sua carruagem. "Você deveria ir também." O velho agarrou Caim pelos ombros e conduziu-o até a carruagem. Como Caim usava roupas de aventureiro, ele não poderia rejeitar um nobre quando este lhe pedisse um favor. Assim, sem deixar outra opção, seguiu o velho e entrou na carruagem. "Lodek, deixe 2 cavaleiros aqui para vigiar e envie um grupo à aldeia para informá-los do que aconteceu." O velho instruiu Lodek, que dividiu os cavaleiros conforme ordenado, e 2 deles montaram em cavalos e seguiram em direção à aldeia. Assim, 8 cavaleiros agora se tornaram 4 e então começaram a avançar. "Agora que penso nisso, ainda não disse meu nome. Sou o Visconde Santos von Geleta Dunloth. O senhor da cidade e do território de Dunloth. Eu sou o Caim. Sou um aventureiro, tenho um sobrenome, mas quando sou um aventureiro, sou apenas Caim." Embora fosse um nobre de igual posição, Caim estava vestido como um aventureiro. Ele havia considerado se passar por um aventureiro normal, mas como acompanharia Silk em um futuro próximo, o que significa que haveria uma chance de eles se encontrarem novamente, ele decidiu insinuar que era um nobre. "Como pensei, você é um nobre. Você não mudou sua atitude nem na minha frente, então eu esperava isso até certo ponto. Que você não era apenas um aventureiro. Bem, eu tive outro motivo para fazer você entrar nesta carruagem." Santos estremeceu ao dizer essas últimas palavras. Dentro da carruagem, Santos e Caim continuaram conversando. Para Caim, Santos parecia um homem de meia idade, quase um avô, então a conversa correu bem. Chegaram a Dunloth ao anoitecer. A cidade de Dunloth tinha cerca de 8.000 habitantes, o que a tornava uma cidade de médio porte para os padrões da Sford. A carruagem atravessou a muralha e entrou na cidade. A residência do homem ficava bem no centro da cidade. "Esta é minha mansão. Vou preparar um quarto de hóspedes para você. Você pode simplesmente relaxar por hoje. Isso é um pouco, e só estarei no seu caminho, então ficarei em uma pousada." Ao saber que iria ficar na mansão, Caim tentou recusar, mas finalmente cedendo às investidas de Santos, passou pela porta da mansão. "Estou em casa. Temos um convidado. Vou deixar os preparativos para você."
Ao ouvir as palavras de Santos, as empregadas começaram a se movimentar, uma das quais guiou Caim até a sala de recepção. Por favor, espere aqui um pouco. Vou fazer um chá preto agora mesmo. Enquanto Caim bebia o chá preparado pela empregada, não demorou muito para que a porta se abrisse e Santos entrasse no quarto. Desculpe por fazer você esperar. Tive que dar algumas instruções sobre esse assunto antes. Santos continuou conversando enquanto bebia o chá. Caim. Você viria para esta cidade? Olha, nossa família é matrilinear. E eu não odiaria de forma alguma se você se casasse com minha neta. Fui. Caim cuspiu o chá que estava bebendo em estado de choque com a declaração repentina de Santos. Do que você está falando de repente? Isso é realmente... Santos não interpretou mal a reação de Caim e continuou conversando. De alguma forma, quando olho para você, sinto uma espécie de parentesco. Como você vem de uma família nobre, acho que seria bom se você se tornasse sogro. Você já me mostrou que seus braços são fortes e você é o oposto de feio. Você pode até conversar como meu igual. Jovens assim são poucos e distantes hoje em dia. A propósito, quantos irmãos mais velhos você tem? Santos perguntou enquanto ria e acariciava a barba. Eu sou o terceiro filho. Então, não há problema. Se você se casar com ela, você até se tornará visconde. Já fui e liguei para minha filha e neta há um tempo. Meu genro ainda está trabalhando, então não pode vir e aparecer. Para. Mas então, encontrá-lo pelo menos uma vez será suficiente. Embora estivesse um pouco confuso com as palavras contundentes de Santos, Caim naturalmente não pôde aceitar essa conversa. Sinto muito. A verdade é que já tenho namorada. Caim respondeu a Santos em tom de desculpas. Santos fez uma careta de decepção com a resposta de Caim. Como você é um nobre, você pode até herdar o título de visconde. Você não encontrará ofertas mais atrativas que essa, sabia? Aquilo é. Houve uma batida na porta, que foi imediatamente aberta. Entrando na sala estava uma mulher maternal com cabelos prateados e uma menina, alguns anos mais nova que Caim, também com os mesmos cabelos prateados. Ao vê-los, os olhos de Caim se arregalaram de surpresa. Ei, o que? Mãe? Por que você está aqui? Fuinhain. Ao ouvir as palavras que Caim soltou, dessa vez foi o Santos quem cuspiu o chá. Volume 2 capítulo 53 Jantar. A mulher que abriu a porta e entrou na sala era a imagem exata de Sara, a mãe de Caim. Embora, em uma inspeção mais detalhada, ela se parecesse com Sara, parecia ser um pouco mais jovem do que ela. Me desculpe. Cometi um erro. Já que você realmente se parece com a minha mãe. Caim se curvou diante delas como se estivesse se desculpando. Quando ele olhou de volta para Santos, o homem mais velho estava olhando para ele com uma expressão bastante séria. Caim, posso saber o nome de sua mãe? Caim engoliu saliva, intrigado com o olhar sério de Santos. Sim, claro, o nome da minha mãe é Sara. Diante da resposta de Caim, tanto Santos quanto a senhora que havia entrado na sala arregalaram os olhos de surpresa. Bem, então, antes de mais nada, sentem-se e eu apresentarei todos vocês. Mas mesmo assim, você era filho de Sara, não é? Não é de se admirar que eu tenha sentido essa afinidade. Caim não entendeu muito bem o que Santos quis dizer, mas cumprimentou a senhora e a moça mesmo assim. Eu sou Caim. Não vou dizer o meu sobrenome, porque no momento sou um aventureiro. Conheci Santos Sama na estrada e depois o acompanhei até aqui. Caim se apresentou, fazendo uma reverência educada. Eu sou Lara von Geleta. O nome desta garota é Leela. Leela, diga olá. Leela, fazendo o que lhe foi pedido, ficou de pé e, delicadamente, levantando a bainha de sua saia, fez uma reverência. Eu sou Leela. É um prazer conhecê-lo, Caim Sama. Depois de cumprimentar educadamente Caim, Leela voltou a se sentar ao lado de sua mãe. Enfim, você conhece minha mãe? Santos assentiu com a cabeça, franzindo a testa. Sara,
bem, e ela é minha filha. E a irmã mais velha de Lara. Caim ficou surpreso. Hã? Mamãe disse que conheceu papai quando estava trabalhando como aventureiro. Ao ouvir isso, Santos começou a falar. Esse rapaz, bem. Eu lhe disse antes que a família Geleta é matrilinear, certo? Então, quando Sara estava se casando, ela fugiu de casa porque odiava a pessoa que escolhemos para ela. E bem, desde então. Faz mais de 15 anos que ela fugiu. Pensar que um rapaz como você era filho dela. Sara está bem? Você é um aventureiro na sua idade, então não me diga que Sara já está. Santos começou a chorar. Lara, sentada ao lado dele, também. Leela não entendia o que eles estavam falando, então apenas inclinou a cabeça em confusão. Nonono, a mamãe está bem. Acho que ela está atualmente na mansão da capital real. Caim, percebendo que os dois pareciam ter a ideia errada, resolveu o mal-entendido o mais rápido possível. Ele então decidiu que contaria a eles quem ele realmente era e de qual família nobre ele vinha. Então, depois de respirar fundo, Caim começou a falar. Vou ser honesto com vocês, então. Meu nome é Caim von Silford Drintor. Sou visconde e estou encarregado da cidade de Drintor. Meu pai é Gar von Silford Grácia. Margrave Grácia. Minha mãe, Sara, é sua segunda esposa. Caim colocou a prova de que ele era visconde sobre a mesa. Santos não conseguiu esconder sua surpresa ao ouvir isso. Não, de jeito nenhum, você é o Visconde Silford. Salvar Sua Alteza a Princesa e Lady Silk com apenas 5 anos de idade, depois receber um título de nobreza, destruir o local de testes da academia durante o exame de admissão, ser o melhor academicamente, esse Visconde Silford é o filho de Sara. Sempre ouço falar de você pelo Sir Eric. Sir Eric sempre passa por esta cidade quando retorna ao seu território. Caim não imaginava que seu passado fosse tão conhecido. Além disso, ele não esperava ter que explicar um passado tão embaraçoso para os outros. Certamente, tudo o que ele disse é verdade, mas ter tudo isso dito na minha cara é um pouco embaraçoso. Sim. Bem, é assim que as coisas são. Caim coçou o rosto em sinal de constrangimento. E então, pensar que Sara é a esposa do Marquês Silford. Ela disse que odiava a nobreza, mas acabou se casando com um, hein? Essa garota sempre foi animada, desde que era uma garotinha. Certo, certo. Obviamente, não podemos permitir que primos se casem entre si. Leela, Caim dono é seu primo. Quer ela entendesse Santos ou não, Leela assentiu com a cabeça. Caim Sama é meu irmão mais velho, certo? Como Caim era o filho mais novo, ser chamado de o irmão mais velho o fez sorrir. Talvez você possa nos contar sobre a Sara? Santos perguntou a Caim, que ainda estava sorrindo por ser chamado de o irmão mais velho. Com essas palavras, Caim foi trazido de volta à realidade. Não sei os detalhes. Mas posso lhe dizer o que minha mãe me contou. Caim começou a falar sobre o que ela lhe contará quando ele era pequeno. Naquela época, Caim certa vez perguntou a Sara como ela e Gar se conheceram. Naturalmente, ele também perguntou a Gar. Foi logo depois que as memórias de sua vida anterior retornaram para ele, então, para reunir informações sobre tudo, ele fez todo tipo de perguntas a Gar, Sara e Sílvia. Mãe, por que você se casou com o pai? Caim, deitado em sua cama, perguntou a Sara, que estava lendo para ele um livro ilustrado. Veja, Caim, eu costumava ser um aventureiro. A certa altura, cheguei até ao rank C. E então, veja bem, quando eu estava fazendo ordens de caça na Floresta dos Monstros com outras pessoas do meu grupo, conheci Gar. Acho que ele disse que estava praticando, caçando com apenas alguns deles, quando um deles se machucou. Então, enquanto eu os carregava nas costas para fora da floresta, nos conhecemos. Eu poderia usar magia de cura, então curei o camarada de Gar na hora. Depois disso, saímos juntos. Então ele me pediu em casamento e nos casamos. Sara começou a falar, tentando se lembrar do passado. Mãe, mesmo sendo uma plebeia, você se casou com um nobre? Sim.
Como ele estava vestido como um simples cavaleiro, ele não sabia que era um nobre. Sua primeira esposa foi contra na época, mas ele finalmente conseguiu permissão dela para ter uma segunda esposa. Gar disse: Deus definitivamente fará de você minha esposa, e então ele foi para casa para conversar sobre isso com ela. Naquela época, Gar era bastante assertivo e ousado. Lembrando de algo, o rosto de Sara ficou vermelho. Gar tinha a mesma história para contar a Caim. Ele foi irracional e vagou pelo meio da floresta, e então seu grupo cometeu um erro. E então, enquanto ele carregava seu companheiro ferido, Sara e seu grupo os ajudaram. Sara era uma aventureira, mas ele tinha um sentimento digno por ela, então se apaixonou por ela e a pediu em casamento. No início, seus pais foram contra o casamento, mas depois que foram apresentados a Sara e viram que ele tinha um sentimento muito mais digno por ela do que um aventureiro, eles finalmente aprovaram o casamento, que Gar contou com orgulho dele. E é isso. Santos ouviu Caim, com lágrimas nos olhos. Lara também enxugou os olhos com um lenço. É mesmo. Obrigado, Sr. Silford. E como sua primeira esposa acompanhava Gar às festas na capital real, não tivemos a oportunidade de nos encontrar até agora. Não, você é meu avô, então por favor me chame de Caim. Mãe não é muito festeira? Caim perguntou, curvando-se ligeiramente. Sinto muito. Mas ainda assim, hoje, fui salvo pelo meu neto. Por favor, fique aqui esta noite. Como é você, Sr. Caim? Pode ficar o tempo que quiser. Sorrindo, Santos disse a Caim, que, como senhor de um território, nada podia fazer senão aceitar. Muito obrigado, aceitarei essa oferta, então estarei sob seus cuidados hoje. Mas amanhã irei para Malbec e depois terei que regressar imediatamente à capital real ou vou contar à mamãe, e claro ao papai também, que tive o prazer de conhecer todos vocês hoje. MHM. Então, esta noite, escreverei uma carta para Sara e Sargar, que espero que você possa entregar a eles. Caim assentiu amigavelmente. Claro. Da próxima vez que você for para a capital real, vá conhecer a mãe. Ela atualmente mora na mansão da capital real com minha irmã mais velha. Então conto com você. Obrigado, você realmente me salvou, Sr. Caim. Não, de jeito nenhum. Meus avós paternos já faleceram, então eu não achava que tinha avô. Mais uma vez, é um prazer conhecê-lo. Depois disso, continuaram conversando, até que uma empregada chegou avisando que o jantar estava pronto. Bem, vamos jantar. Há montanhas perto daqui, então nossos vegetais silvestres são particularmente deliciosos. Caim pareceu interessado em ouvir isso. Depois de ser conduzido à sala de jantar, Caim foi apresentado ao tio, que havia voltado do trabalho, e todos jantaram juntos. Sobre a mesa havia bifes cortados e legumes selvagens fritos. Havia também muitos outros alimentos bem arrumados sobre a mesa. Gostaria de mostrar minha gratidão por ter conhecido meu neto hoje. Saúde. Caim comeu a comida pouco a pouco. Deliciosa. A doçura das verduras silvestres e o sal eram um bom equilíbrio, realçando o sabor. Ao ouvir isso, Santos acenou com a cabeça, sorrindo. Sir Eric e Lady Silk gostam das verduras silvestres daqui, por isso, quando retornam ao seu território, sempre passam por aqui. Então a seda também gosta delas, hein? Uma imagem de Silk comendo vorazmente verduras silvestres flutuou até o topo dos pensamentos de Caim. Silk, você diz. A noiva que você mencionou anteriormente é Lady Silk, Sr. Caim? Perguntou Santos, positivamente radiante. Bem. Caim enxugou o suor frio que agora escorria por sua testa com o lenço enquanto fazia uma careta agitada. Bem, é bom o suficiente. Ainda não foi anunciado publicamente, desculpe. Vou esperar para parabenizá-lo até lá. O que você diz realmente ajuda. Caim fez uma leve reverência, agradecido pela preocupação de Santos. Está tudo bem. Hoje é um dia de comemorações, vamos beber. Caim, você também. Santos exclamou e, em seguida, esvaziou seu copo com entusiasmo. Pai.
Caim ainda é apenas uma criança. Santos continuou a beber álcool mesmo depois de receber a dura resposta de Lara.